Clara sempre sonhou em ser uma cantora. Desde pequena, quando cantava para a família ou amigos, ela sentia que a música era mais do que apenas sua paixão. Era sua alma, sua identidade. Com o tempo, seu talento inegável a levou ao estrelato, e logo ela se tornou uma das maiores estrelas pop do mundo. No entanto, a fama veio acompanhada de uma série de pressões que ela nunca imaginou. Shows lotados, turnês intermináveis, expectativas da mídia e dos fãs. Tudo isso começou a pesar. Clara sentia que estava perdendo a conexão com o que a fazia amar a música em primeiro lugar. Era como se a fama tivesse tomado conta de sua vida e daquilo que antes era seu maior prazer. Cantar já não parecia tão leve e apaixonante. Agora era só mais uma obrigação. Numa manhã fria de outono, após mais uma turnê mundial exaustiva, Clara estava sentada na sacada do apartamento luxuoso onde morava, olhando para a vista da cidade. O céu estava nublado, e ela se sentia exatamente assim, nublada por dentro. Era como se a pessoa que ela costumava ser tivesse desaparecido em meio à fama. Ela queria voltar a sentir a alegria da música, aquela sensação pura de quando cantava nas ruas, nos bares, para pequenos grupos que apenas apreciavam a arte, sem toda a pressão de ser a Clara famosa. Enquanto tomava um gole de café, uma ideia começou a tomar forma em sua cabeça. E se ela deixasse tudo para trás por um tempo? E se ela simplesmente desaparecesse? Não como uma grande estrela, mas como uma simples artista de rua, alguém que cantava pelo amor à música e não pelo sucesso. Naquele mesmo dia, Clara tomou a decisão. Pegou algumas roupas simples, um violão velho e um chapéu para esconder o rosto e partiu sem aviso. Nenhuma declaração à imprensa, nenhum comunicado oficial. Ela queria apenas desaparecer. Era um plano ousado, mas Clara sabia que precisava desse tempo para reencontrar sua verdadeira paixão. Seu destino? Uma cidade pequena e desconhecida, onde ninguém jamais a reconheceria como a estrela pop. Era o cenário perfeito para ela se reinventar e redescobrir a essência da música. Clara entrou em um ônibus, sentindo o peso da decisão, mas ao mesmo tempo uma leveza nova. Estava fugindo, sim, mas dessa vez, fugindo para algo mais simples, mais verdadeiro. Assim que chegou à cidade, Clara se instalou em um pequeno quarto alugado, sem luxos, sem conforto exagerado. E foi então que ela começou a andar pelas ruas, ouvindo o som do violão de artistas locais e vendo a vida passar com uma calmaria que ela muito não experimentava. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e isso era exatamente o que ela precisava. Sua primeira apresentação foi em uma praça movimentada. Ela escolheu um canto discreto, montou o violão e começou a cantar. No início, as pessoas apenas passavam, sem dar muita atenção. Mas aos poucos, sua voz única começou a atrair olhares curiosos. E então, algo mágico aconteceu. As pessoas pararam para ouvir. Não era por fama, não era por sucesso, elas simplesmente ouviam. E isso fez Clara sentir novamente aquele friozinho na barriga que tanto amava. Naquele momento ela percebeu que tinha feito a escolha certa. Cantar ali, sem o peso do mundo nos ombros, trouxe de volta a emoção que ela achava ter perdido para sempre. A música fluía de dentro dela com naturalidade, e as notas saíam com uma sinceridade que só os artistas anônimos conheciam. Após o primeiro dia cantando na praça, Clara voltou para seu quarto com um sorriso que há tempos não aparecia em seu rosto. Ela tinha redescoberto seu amor pela música, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no lugar certo. Ainda assim, sabia que a jornada estava apenas começando. Havia muito mais a descobrir, e ela mal podia esperar para explorar esse novo mundo. Clara queria ver até onde aquela nova vida a levaria, longe dos holofotes, mas perto de sua verdadeira essência. Ela estava animada, mesmo sabendo que em algum momento a verdade teria que vir à tona. Mas por enquanto, Clara estava feliz. Feliz por ter se libertado do peso da fama e, acima de tudo, por estar cantando com o coração. Sem pressões, sem expectativas, apenas a música, ela e um violão. Os dias foram passando e Clara começou a se acostumar à sua nova vida como uma artista anônima. Ela ainda se sentia nervosa toda vez que montava seu pequeno palco improvisado nas ruas ou em bares, mas essa sensação era boa. Diferente do nervosismo que sentia nos grandes palcos, ali havia uma liberdade que ela não experimentava há anos. Ela começou a se apresentar em diferentes lugares da cidade, uma pracinha aqui, um barzinho ali. Às vezes, ela não ganhava muita atenção, e isso a incomodava menos do que pensava.
Outras vezes, um pequeno grupo de pessoas parava para ouvi-la cantar, jogava algumas moedas no estojo de seu violão, e ela sorria discretamente, satisfeita. Era uma vida simples, mas era exatamente o que ela precisava. Os bares onde tocava eram modestos, frequentados por moradores locais e músicos de todos os tipos. Ela adorava aquele ambiente descontraído, onde as pessoas vinham mais para ouvir música do que para julgar quem estava no palco. Ninguém ali a conhecia como Clara, a estrela pop, e isso fazia com que se sentisse mais leve. Em um desses bares, Clara conheceu Léo. Ele era um músico local que tocava todas as noites com seu violão. Um cara simpático e talentoso, que transmitia paixão em cada acorde que tocava. Léo tinha uma presença forte no palco, mas era simples, sem pretensões de fama ou sucesso grandioso. Ele apenas tocava por amor à música, e isso chamou a atenção de Clara imediatamente. Naquela noite, após terminar sua apresentação, Clara foi até o bar para pedir uma bebida. Léo estava lá, afinando seu violão para a próxima música. "Gostei do seu som", disse ele, sem tirar os olhos das cordas. "Você toca um sentimento. Isso é raro por aqui." Clara sorriu, um pouco surpresa. "Obrigada, eu só tento me conectar com o que estou cantando, acho." "É exatamente isso. Dá para sentir quando é genuíno." Léo finalmente levantou o olhar, e Clara percebeu o quanto ele parecia sincero. Não havia segundas intenções ou bajulação, apenas uma admiração simples e direta. "Você toca por aqui sempre?" "Na verdade, comecei faz pouco tempo", respondeu Clara, sem entrar em muitos detalhes. "Estou tentando algo novo." Léo assentiu, sem pressioná-la com perguntas. "Bem, se precisar de uma parceria musical, me avise. Eu toco por aqui todas as noites." Naquela mesma noite, depois da breve conversa, Clara assistiu à apresentação de Léo. Ele era um músico incrível, e ela não pôde deixar de se encantar com a simplicidade dele. Não havia a menor arrogância, só a vontade de tocar e compartilhar sua música com o público, por menor que fosse. Para Clara, aquilo era refrescante. Ela não estava mais acostumada a ver pessoas assim no mundo da música em que vivia. Estava rodeada de agentes, produtores e músicos que só pensavam em sucesso, números e rankings. Nos dias seguintes, Clara e Léo começaram a tocar juntos em algumas noites no bar. A química musical entre eles era instantânea. Parecia que ambos sabiam exatamente para onde a música iria, mesmo sem ensaiar. O público nos bares gostava dessa combinação, e eles logo se tornaram uma dupla favorita dos frequentadores. Com o tempo, Clara foi se abrindo mais para Léo. Eles passaram a conversar mais após os shows, trocando histórias sobre como haviam começado na música e o que os inspirava. Clara, claro, sempre omitia o fato de que era uma estrela famosa. Para Léo, ela era apenas uma talentosa cantora de rua, que havia começado a se apresentar nos bares recentemente. Eles saíam juntos depois das apresentações, caminhando pelas ruas tranquilas da cidade, conversando sobre tudo e qualquer coisa. À medida que o tempo passava, Clara sentia que estava construindo uma amizade genuína com Léo. Não havia pressa, expectativas ou cobranças, e isso a fazia sentir-se mais confortável do que nunca. Certo dia, após uma apresentação particularmente intensa, Léo olhou para Clara enquanto desmontavam seus equipamentos. "Você parece estar em paz aqui", ele comentou, "mas sinto que há algo mais em você, como se estivesse fugindo de algo." Aquelas palavras mexeram com Clara. Ela não esperava que Léo fosse tão perspicaz. "Às vezes a gente precisa se afastar para se reencontrar", respondeu ela, um pouco vaga. "Não estou exatamente fugindo. Só estou tentando encontrar de novo o que me fez amar a música." Léo sorriu de leve, sem pressioná-la mais. "Entendo. Bem, seja o que for, espero que você encontre o que está procurando." Aquela conversa ficou na cabeça de Clara. Ela sabia que Léo começava a desconfiar de que havia algo mais por trás de sua história, mas ele respeitava seu espaço. Isso a deixava aliviada e, ao mesmo tempo, ansiosa. O segredo de sua verdadeira identidade pesava sobre ela, mas Clara ainda não sabia como, ou se, deveria contar a verdade para ele. Por enquanto, ela estava feliz em continuar cantando anonimamente, vivendo uma vida simples ao lado de Léo e redescobrindo o que a música realmente significava para ela. No entanto, no fundo, ela sabia que não poderia manter aquele segredo para sempre. Clara e Léo continuaram a tocar juntos, e cada noite era uma nova descoberta para ambos. O público dos bares já esperava pela dupla, e as noites de apresentações eram sempre cheias. Léo e Clara não eram só uma combinação musical perfeita. Eles também começaram a construir uma amizade sólida,
baseada na confiança e na simplicidade, algo que Clara há muito não experimentava. Léo, por outro lado, admirava o talento de Clara. Ele via nela algo especial, uma paixão verdadeira pela música que ia além da vontade de apenas ser ouvida. Ele próprio tocava porque a música era sua vida, e sentia que Clara tinha a mesma conexão com as notas, os acordes, as letras. No fundo, ele sabia que havia algo misterioso sobre ela, mas não perguntava, respeitando o espaço que ela parecia querer. Uma noite, após uma apresentação que arrancou aplausos calorosos do público, os dois decidiram caminhar pelas ruas silenciosas da cidade. Era tarde, e a brisa fresca do outono deixava o clima ainda mais agradável. Eles andavam lado a lado, as luzes fracas dos postes iluminando seus passos, enquanto conversavam sobre tudo e nada ao mesmo tempo. "Sabe", disse Léo, olhando para o céu estrelado, "quando eu comecei a tocar, tudo que eu queria era tocar em qualquer lugar que me aceitasse. Nunca tive grandes ambições, só queria fazer música e viver disso." Clara sorriu, olhando de lado para ele. "Parece que você conseguiu." "Sim, acho que sim. Não tenho uma vida luxuosa, mas estou fazendo o que amo. E isso para mim é tudo." Clara sentiu um aperto no coração. Aquela simplicidade que Léo tinha era algo que ela desejava profundamente. A vida de luxo que ela levava, cheia de eventos, tapetes vermelhos e contratos milionários, não trazia mais o mesmo brilho que antes. A pureza com que Léo enxergava a música fazia-se perguntar onde exatamente ela havia perdido o fio da meada. "Eu te entendo completamente", respondeu Clara, sua voz suave. "Às vezes, tudo o que precisamos é encontrar um jeito de nos reconectar com o que amamos. Acho que estou nesse processo agora." Léo parou por um momento, olhando para ela com uma expressão curiosa. "Você tem uma história interessante, não tem?" "Eu posso sentir." "Você não é só mais uma cantora de bar, Clara." Ela riu, tentando disfarçar o nervosismo que tomou conta de seu peito. "Todos temos nossas histórias, Léo." Ele sorriu, aceitando sua resposta sem pressionar. Clara sabia que eventualmente ele iria querer saber mais. E a ideia de revelar sua verdadeira identidade para ele a deixava cada vez mais ansiosa. Quanto mais ela se aproximava de Léo, mais difícil seria contar a verdade sem magoá-lo. Nos dias seguintes, Clara e Léo continuaram se apresentando juntos nos bares, e sua parceria musical foi ficando cada vez mais forte. O público adorava a combinação dos dois. Clara, com sua voz potente e emocional, e Léo, com seu talento no violão e sua habilidade em criar arranjos que se complementavam perfeitamente. Não demorou muito para que os donos dos bares começassem a convidá-los com mais frequência, querendo que a dupla fosse a principal atração das noites musicais. Clara estava feliz. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se preocupava com contratos, produtores ou expectativas da indústria. Estava vivendo o momento, cantando por amor à música e se conectando com as pessoas de uma maneira que jamais havia experimentado antes. E Léo? Léo estava se tornando mais do que apenas um parceiro de palco. Certa tarde, enquanto ensaiavam em um parque tranquilo, Léo parou de tocar de repente e olhou fixamente para Clara. "Você já pensou em levar isso mais a sério?" Clara franziu a testa, confusa. "Levar o quê?" "Essa coisa de tocar juntos." "A gente tem algo especial, Clara. Não é só mais uma dupla qualquer. Eu sinto que poderíamos fazer mais, levar nossa música para mais pessoas. Talvez sair da cidade, quem sabe." O coração de Clara deu um salto. A ideia de sair daquele ambiente confortável e voltar ao mundo da música em grande escala deixava dividida. Ela adorava tocar com Léo, adorava a conexão que haviam criado, mas também sabia que se eles realmente começassem a ganhar notoriedade, seria apenas uma questão de tempo até que sua verdadeira identidade fosse descoberta. Eu não sei, Léo", disse ela hesitante. "Estou gostando de como as coisas estão agora. É simples, é tranquilo." "Eu sei. Mas a gente tem algo bom aqui. Não quer ver até onde isso pode ir?" Ele sorriu, mas havia um brilho em seus olhos que mostrava sua ambição. Clara respirou fundo. "Eu preciso pensar sobre isso." Léo assentiu, compreensivo. "Tudo bem. Sem pressa. Eu só acho que você tem um talento que o mundo precisa ver." As palavras de Léo mexeram com Clara de uma maneira que ela não esperava. Por um lado, ela sentia que Léo estava certo. Eles tinham algo especial, e talvez devessem levar aquilo mais adiante. Mas, por outro lado, ela sabia que isso significava arriscar perder o que haviam construído, principalmente quando ele descobrisse quem ela realmente era.
Naquela noite, enquanto caminhava de volta para seu apartamento, Clara sentiu o peso do segredo que carregava. Ela queria ser honesta com Léo, queria contar a ele a verdade, mas o medo de que ele a visse de maneira diferente era grande demais. Léo a tratava como uma igual, como alguém que ele respeitava pela música e pela pessoa que era. E Clara sabia que uma vez que a verdade fosse revelada, tudo mudaria. As semanas passaram rapidamente, e Clara e Léo se tornaram inseparáveis, tanto nos palcos dos bares quanto fora deles. A conexão que tinham ia além da música. Era algo profundo, uma amizade que crescia a cada conversa, a cada risada, a cada música que tocavam juntos. Para Clara, era como se Léo a visse de uma maneira que ninguém jamais havia visto, como uma pessoa, e não como uma celebridade. E isso a fazia sentir-se ainda mais atraída por ele. Léo era uma companhia fácil. Ele tinha uma simplicidade que Clara admirava profundamente, e a forma como ele falava sobre música era sempre apaixonada e despretensiosa. Às vezes ela se perguntava como ele conseguia ser tão leve em um mundo que podia ser tão pesado. Clara, por outro lado, tentava não pensar muito no peso que carregava com seu segredo. Sabia que, quanto mais tempo passava sem contar a verdade para Léo, mais difícil seria. E numa dessas noites, depois de mais uma apresentação bem-sucedida, eles saíram para um barzinho tranquilo, longe da multidão dos bares onde costumavam tocar. A noite estava fresca, e Clara se sentia confortável na presença de Léo. Eles riam de piadas bobas, compartilhavam histórias sobre sua infância, e o clima entre eles estava mais leve do que nunca. "Você já se perguntou o que faria se não estivesse tocando?" perguntou Léo de repente, enquanto girava seu copo na mesa. Clara pensou por um momento. Se ela não estivesse tocando, o que faria? Antes, a resposta seria simples. Ela seria uma estrela pop. Mas agora, depois de tudo o que estava vivendo, essa resposta parecia incompleta. "Eu acho que sempre estive destinada a fazer música de uma forma ou de outra", respondeu Clara com um sorriso tímido. "Mas ultimamente, tocar nesses bares, de maneira simples, tem me feito ver a música de um jeito diferente." Léo sorriu, assentindo. "Eu sei o que você quer dizer. A música é o que nos mantém conectados, de algum jeito. Às vezes, quando estou tocando, sinto que estou mais perto da minha essência." Clara olhou para ele, sentindo seu coração se aquecer. Léo tinha uma maneira de falar sobre a vida que a fazia acreditar que talvez as coisas não precisassem ser tão complicadas. E era esse pensamento que fazia com que ela quisesse estar cada vez mais perto dele. No entanto, sempre que esse desejo surgia, o medo também aparecia, lembrando-a de que estava escondendo quem realmente era. Naquela noite, eles se despediram com um abraço apertado. Clara sentia que as coisas estavam mudando entre eles, e ela sabia que Léo também sentia. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo novo estava prestes a acontecer, mas ela ainda não sabia como lidar com isso. No dia seguinte, durante o ensaio no parque, Léo fez algo que Clara não esperava. Enquanto tocavam uma música mais lenta e emocional, ele parou de tocar e olhou profundamente em seus olhos. "Clara", disse ele, sua voz baixa e sincera, "eu preciso te dizer uma coisa." O coração de Clara disparou. Ela podia sentir que ele estava prestes a dizer algo importante, algo que poderia mudar tudo. Eu estou me apaixonando por você." O mundo de Clara parou por um momento. Ela sentiu uma onda de emoções atravessarem seu corpo, surpresa, felicidade, medo. Ela também sentia algo forte por Léo, mas a ideia de começar algo sem contar a verdade a deixava apavorada. Como poderia construir um relacionamento com alguém que ainda não conhecia seu verdadeiro eu? Léo, percebendo o silêncio dela, continuou. "Eu sei que isso pode ser um pouco repentino, mas é a verdade. Eu me sinto tão bem quando estou com você. E não estou falando só da música, Clara. Eu estou falando de você, de quem você é." Clara quase riu de nervoso. Quem ela era? Léo mal sabia quem ela realmente era. "Léo, Ela começou a falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Como poderia dizer a ele? Como poderia explicar que por trás da mulher simples e apaixonada pela música, havia uma estrela pop, uma mulher com uma vida completamente diferente daquela que ele conhecia? Ela respirou fundo e decidiu, naquele momento, não contar. "Ainda não. Não enquanto não estivesse pronta. Eu também sinto algo por você", disse ela com sinceridade. E era verdade. Clara estava de fato se apaixonando por Léo. Mas a dúvida ainda pairava sobre sua cabeça, o que a impedia de se entregar completamente. Os dias seguintes foram cheios de uma nova energia.
Eles continuavam a tocar juntos, mas agora havia algo a mais entre eles. O toque de Léo no violão parecia mais suave, suas conversas mais íntimas, e os olhares trocados diziam mais do que as palavras. Clara sabia que estava entrando em território perigoso. Quanto mais o tempo passava, mais profunda ficava a conexão entre eles. E mais difícil seria contar a verdade. Léo, por outro lado, parecia mais feliz do que nunca. Para ele, Clara era a pessoa que ele sempre quis ao seu lado. Alguém que entendia sua paixão pela música, que o fazia se sentir completo. Ele não precisava de mais nada. Não precisava de fama, sucesso ou riqueza. Só precisava da presença de Clara. Mas Clara sabia que o tempo estava contra ela. Não demoraria muito para que Léo descobrisse quem ela era. E quando isso acontecesse, ela temia que ele a visse de maneira diferente. Ela temia perder tudo o que estavam construindo. Ainda assim, Clara decidiu aproveitar o momento. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que o presente com Léo era o que a fazia se sentir viva novamente. E por enquanto, isso bastava. O relacionamento entre Clara e Léo começou a florescer, e cada novo dia era como uma descoberta entre os dois. Quando não estavam tocando juntos, passavam horas conversando, rindo e compartilhando suas visões sobre a vida. O romance que estava surgindo entre eles era simples, sem grandes declarações, mas repleto de momentos autênticos e pequenos gestos que diziam muito mais do que palavras. Léo, por sua vez, parecia cada vez mais envolvido. Ele sabia que havia algo especial em Clara, algo que ia além da sua voz. Ele amava sua energia, sua paixão pela música e a forma como ela o fazia sentir-se à vontade, como se estivesse com alguém que o compreendia profundamente. Para Léo, Clara era tudo o que ele poderia querer, e a sensação de estar se apaixonando por ela era tanto emocionante quanto assustadora. Clara, por outro lado, vivia um misto de emoções. Ela se sentia cada vez mais próxima de Léo, e seus sentimentos por ele eram genuínos. Mas ao mesmo tempo, o peso do segredo sobre sua verdadeira identidade estava ficando cada vez mais difícil de carregar. Como poderia continuar aquele relacionamento sem contar a verdade? E como ele reagiria quando descobrisse? Em uma dessas noites, enquanto estavam juntos em uma praça depois de mais uma apresentação, Clara e Léo se sentaram lado a lado em um banco, observando as estrelas no céu. Léo, como de costume, estava tranquilo, tocando suavemente uma melodia no violão enquanto conversavam sobre sonhos e planos futuros. "Eu me sinto tão bem com você", Léo disse, sem tirar os olhos do céu. "É como se você trouxesse uma paz que eu não sabia que precisava." Clara sorriu, sentindo o calor das palavras dele, mas no fundo, o medo continuava a incomodá-la. E se aquela paz desaparecesse quando ele descobrisse quem ela realmente era? "Eu também me sinto assim", ela respondeu, olhando para o violão de Léo. "Estar com você me fez redescobrir coisas sobre mim mesma que eu achava que estavam perdidas." Léo olhou para ela, seus olhos suaves e cheios de afeto. "Sabe, eu nunca fui do tipo que acredita em destino, mas, desde que você apareceu, parece que tudo começou a se encaixar." Clara queria dizer algo, queria compartilhar o que estava sentindo, mas as palavras não vinham. O medo de arruinar tudo era grande demais. Ela sabia que, eventualmente, teria que contar a verdade, mas não estava pronta para isso. Não enquanto o relacionamento estava tão novo, tão frágil. Ao invés disso, ela se inclinou e o beijou, selando o momento com um gesto que expressava tudo o que ela não conseguia dizer. O beijo era suave, mas cheio de significado. Léo retribuiu com a mesma ternura, e os dois ficaram ali, aproveitando o silêncio da noite e a sensação de estar verdadeiramente conectados. Nos dias que se seguiram, Clara tentou afastar os pensamentos sobre seu segredo e se concentrar em viver o momento. O romance entre ela e Léo florescia, e os dois se tornaram ainda mais próximos. Eles passavam horas juntos, não apenas tocando, mas também explorando a cidade, experimentando novos restaurantes ou simplesmente caminhando de mãos dadas pelas ruas. Certa tarde, enquanto estavam em um café, Léo começou a falar sobre seus sonhos de infância. Ele contou a Clara como sempre quis ser músico, mas nunca imaginou que isso poderia se tornar sua carreira. "Eu achava que a música seria só um hobby, algo que eu faria nos meus momentos livres", disse ele, rindo levemente. "Mas, de repente, percebi que não conseguia me ver fazendo outra coisa." Clara riu junto, sentindo uma conexão profunda com o que ele dizia. "Eu sei exatamente como é. Quando eu era criança, tudo o que eu queria fazer era cantar.
Eu costumava me trancar no quarto e cantar para as paredes. Acho que, de alguma forma, eu sempre soube que a música seria meu caminho. Léo a olhou com admiração. Eu fico impressionado com o quanto você ama a música. Dá pra ver isso toda vez que você canta. Ela sorriu, tentando esconder o desconforto crescente. Léo estava se apaixonando pela versão de Clara que ele conhecia, mas ele ainda não sabia a história completa. Como ele reagiria quando soubesse da verdade? E mais importante, como isso afetaria o que estavam construindo juntos? As coisas pareciam estar indo bem, mas o segredo de Clara continuava a pairar sobre ela como uma sombra. Quanto mais ela se envolvia com Léo, mais difícil se tornava imaginar contar a verdade. Ele a via como uma mulher simples, uma artista de rua, alguém que estava tentando encontrar seu lugar no mundo. Se soubesse que ela era uma estrela pop famosa, tudo poderia mudar. Uma noite, depois de uma apresentação, Clara estava voltando para casa quando recebeu uma ligação de sua agente, alguém que ela não ouvia há semanas. O coração dela acelerou e ela hesitou antes de atender. Clara, onde você está? Estamos todos preocupados. A voz da agente era cheia de urgência. Você simplesmente sumiu. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Eu precisava de um tempo. Precisava me reconectar com a música. Eu entendo, mas você precisa voltar. Os fãs estão perguntando, os contratos estão parados, você não pode simplesmente desaparecer assim. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela sabia que, eventualmente, teria que enfrentar a realidade de sua carreira. Mas a ideia de voltar àquela vida a assustava. E o que seria de seu relacionamento com Léo se ela decidisse retomar sua antiga vida? Eu ainda preciso de mais um tempo, respondeu Clara, sentindo a pressão aumentar. Clara, você tem responsabilidades. Não pode fugir para sempre. Ela desligou o telefone, o coração acelerado. Estava dividida entre duas vidas. A vida de Clara, a estrela pop, e a vida que havia construído com Léo. Mas ela sabia que não poderia manter as duas por muito mais tempo. As semanas passaram e a vida dupla de Clara parecia estar em uma corda bamba. De um lado ela tinha Léo, com quem seu romance florescia e as apresentações nos bares iam de vento em popa. Do outro, sua verdadeira identidade, que a cada dia se tornava mais difícil de esconder. A pressão para voltar ao seu mundo de fama e sucesso começava a bater à sua porta. Mas Clara ainda não estava pronta para abrir. Certo dia, enquanto se preparava para mais uma noite de música com Léo, Clara notou algo estranho. As pessoas nas ruas, em vez de apenas passarem apressadas ou aplaudirem suas apresentações, começaram a olhá-la de uma maneira diferente. Alguns pareciam reconhecê-la, e outros até tiravam fotos discretamente. A sensação de anonimato que ela tanto prezava estava desaparecendo lentamente. Após a apresentação daquela noite, enquanto desmontavam o equipamento, Clara percebeu que Léo estava mais quieto do que o normal. Ele, que sempre estava brincando ou fazendo algum comentário engraçado, parecia distante, distraído. "Está tudo bem?" Clara perguntou, tentando quebrar o silêncio. Léo hesitou por um momento antes de responder. "Eu acho que alguém gravou nossa apresentação de ontem e postou nas redes sociais. Está circulando na internet." Clara sentiu o estômago revirar. "O quê? Como assim?" "Sim," ele disse, mostrando o vídeo em seu celular. "Olha, tem milhares de visualizações." Ela olhou para a tela, onde via a si mesma cantando ao lado de Léo. O vídeo tinha um número impressionante de visualizações, e ainda mais alarmante, alguns comentários começavam a especular sobre sua identidade. Alguns usuários já suspeitavam que a cantora anônima fosse, na verdade, Clara, a famosa estrela pop. O segredo que ela vinha guardando com tanto cuidado começava a escapar. "Você está bem?" Léo perguntou, percebendo o nervosismo de Clara. "Sim, eu só. Não sei se estou pronta para isso", respondeu ela, tentando manter a calma. Léo parecia não entender totalmente. Para ele, aquele vídeo era apenas uma prova de que o talento de Clara estava sendo reconhecido. "Isso é ótimo, Clara. Olha quantas pessoas estão assistindo. Talvez seja o começo de algo maior para a gente." Clara forçou um sorriso, mas por dentro ela estava em pânico. "Sim, talvez." Léo, empolgado com a repercussão do vídeo, não percebeu a tensão que crescia em Clara. Na cabeça dele, aquele era o reconhecimento merecido pelo trabalho que estavam fazendo juntos. Mas para Clara, aquilo significava o fim do anonimato, o fim de sua fuga. E pior, significava que ela teria que enfrentar a verdade que vinha evitando há tanto tempo. Nos dias seguintes,
Clara começou a notar que mais pessoas a olhavam de maneira suspeita, especialmente quando ela cantava em lugares públicos. O medo de ser reconhecida e de sua identidade ser revelada a qualquer momento era quase insuportável. Ela começou a evitar os olhares, mantendo-se o mais discreta possível, mas sentia que a qualquer momento tudo desmoronaria. Então, uma noite, o inevitável aconteceu. Enquanto ela e Léo estavam se preparando para uma apresentação em um bar maior do que o de costume, um grupo de pessoas se aproximou dela. Um dos homens, com um olhar animado, a encarou de perto. Você é a Clara, não é? A cantora. Eu te reconheci daquele vídeo. O coração de Clara parou. Ela tentou disfarçar, mas o homem parecia certo de sua descoberta. Desculpa, acho que você está confundindo, respondeu ela, tentando parecer casual. Não, eu tenho certeza. Minha irmã é super fã sua. Eu sabia que te reconheci assim que vi aquele vídeo. Clara se afastou rapidamente, sentindo o pânico tomar conta de seu corpo. Léo, que estava próximo, observou a cena sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ele viu Clara se afastar com o homem insistindo em sua descoberta, mas não soube o que pensar. Depois daquela noite, Clara sabia que o segredo não duraria muito mais tempo. O vídeo já estava se espalhando, e as especulações só aumentavam. Se ela não contasse a verdade para Léo agora, alguém contaria por ela. Na manhã seguinte, Léo estava quieto, pensativo, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça que Clara vinha evitando montar para ele. Enquanto tomavam café juntos, Clara sentiu que o momento havia chegado. Léo, ela começou, com a voz tremendo um pouco, precisamos conversar. Léo levantou os olhos do café, com uma expressão séria no rosto. Sobre o quê? Clara respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Há algo sobre mim que você não sabe. Algo importante. Léo ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Seu olhar dizia tudo. Ele sabia que havia algo que Clara vinha escondendo, mas não sabia exatamente o que. Eu não sou quem você pensa que eu sou, Clara disse hesitante. Meu nome verdadeiro é Clara, mas você provavelmente me conhece por outro nome. Eu sou Clara Velasquez, a cantora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Léo apenas a olhava, processando a informação. Era como se ele não conseguisse acreditar no que acabara de ouvir. O quê? Ele finalmente perguntou, sua voz incrédula. Você está dizendo que você é a Clara, a famosa? Clara sentiu, com os olhos cheios de arrependimento. Sim, eu escondi isso de você porque eu só queria ser eu mesma. Não queria que você me visse como uma celebridade, mas como uma pessoa comum, alguém que ama a música, assim como você. Léo se levantou da mesa, passando a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Então você mentiu para mim esse tempo todo? Você fingiu ser outra pessoa? Eu não queria te enganar, Clara disse, levantando-se também. Eu só queria um tempo para me reconectar com a música, com quem eu sou de verdade. E quando te conheci, eu não sabia como contar a verdade sem te perder. Léo olhou para ela, a decepção estampada em seu rosto. Clara, como você esperava que isso acabasse? Você achou que eu nunca descobriria? Clara não sabia o que dizer. Ela sabia que ele estava certo. Não havia desculpa para o que ela havia feito. Tudo o que ela queria naquele momento era que ele entendesse suas intenções, mas parecia tarde demais. Clara observou enquanto Léo se afastava. Seu rosto uma mistura de confusão e decepção. O que ela mais temia havia acontecido, e agora não havia mais como voltar atrás. O segredo que ela tanto tentou proteger finalmente havia sido revelado, e ela podia ver a dor nos olhos de Léo. Ele não estava apenas chocado, ele estava magoado. Léo, por favor, me escuta, Clara tentou argumentar, dando um passo em sua direção. Ele levantou a mão, pedindo que ela parasse. Eu não sei o que dizer agora, Clara. Ou seja, lá qual for o seu nome. Não faz sentido. Tudo isso foi uma mentira? Não foi uma mentira, Clara disse, sua voz tremendo com a urgência de fazê-lo entender. Eu sou a mesma pessoa com quem você passou todo esse tempo. A única coisa que escondi foi minha fama, porque eu queria que você me visse como eu sou de verdade. Léo balançou a cabeça, incrédulo. Mas como você esperava que eu acreditasse nisso? Você mentiu sobre quem você é. E agora, você quer que eu acredite que tudo o que aconteceu entre a gente foi real? Clara deu um passo à frente, seus olhos implorando para que ele entendesse. Foi real, Léo. Cada momento que passamos juntos, todas as conversas, cada música, tudo isso foi real. A única coisa que escondi foi o fato de ser famosa. Mas eu fiz isso porque queria ser vista por quem eu sou de verdade.
não pela fama. Léo passou a mão pelo cabelo, claramente tentando processar tudo. Ele queria acreditar em Clara, mas o choque de descobrir que estava namorando uma das maiores estrelas da música mundial era demais para ele. Então, você estava usando esse tempo para o quê? Uma fuga da sua vida de celebridade? Uma pausa temporária? Clara sentiu um aperto no peito. Não, não foi isso. Eu não estava fugindo de você. Eu estava tentando me encontrar de novo. Eu me perdi no meio da fama, e estar aqui, cantar como uma artista anônima, me fez lembrar do que eu amo na música. E depois que conheci você, tudo mudou. Eu não esperava me apaixonar por você, mas aconteceu. Léo olhou para ela, seus olhos agora cheios de frustração e tristeza. Mas como eu posso confiar nisso, Clara? Como eu posso confiar que você não estava apenas usando o que a gente tinha como uma distração? Clara deu um passo hesitante para perto de Léo, sua voz quase um sussurro. Eu não estava usando você. Eu nunca faria isso. Meus sentimentos por você são verdadeiros. Léo olhou para o chão, respirando profundamente. Ele queria acreditar nela, mas a dor de ter sido enganado era difícil de superar. Eu preciso de um tempo, ele disse, finalmente, sem olhá-la nos olhos. Eu preciso pensar sobre tudo isso. Clara sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir aquelas palavras, mas ela sabia que não podia pressioná-lo. Tudo o que ela queria era que ele entendesse seus motivos. Mas naquele momento, Léo precisava de espaço. Eu entendo, disse ela, sua voz suave. Só saiba que eu não queria que fosse assim. Eu só queria que você visse a verdadeira Clara, não a celebridade. Léo assentiu levemente e, sem dizer mais nada, se afastou, deixando Clara sozinha. Ela ficou ali por um momento, sentindo o peso do que acabara de acontecer. As coisas entre eles nunca mais seriam as mesmas, e Clara sabia que, independentemente de como ele decidisse lidar com aquilo, ela havia perdido algo precioso. Nos dias que se seguiram, Clara tentou entrar em contato com Léo, mas ele não respondeu. Ela sabia que ele precisava de tempo para processar tudo. Mas isso não tornava a espera menos dolorosa. Cada dia que passava sem notícias dele era como uma lembrança constante do erro que havia cometido. Ela voltou a cantar nos bares, mas agora havia uma sensação diferente. As pessoas começavam a reconhecê-la mais frequentemente, e a sensação de liberdade que ela tanto prezava começou a desaparecer. As apresentações, que antes eram momentos de pura conexão com a música, agora eram manchadas pelo medo de ser completamente exposta. Uma noite, enquanto cantava em um bar lotado, Clara notou que o público estava mais animado do que o normal. Um grupo de jovens estava filmando sua apresentação, e ela sabia o que aquilo significava. Mais vídeos seriam postados, mais pessoas a reconheceriam, e logo a vida anônima que ela tanto lutou para manter chegaria ao fim. Após a apresentação, enquanto desmontava o equipamento, um homem se aproximou dela. Ele parecia hesitante, mas curioso. Desculpa perguntar, mas você é Clara Velasquez, certo? A cantora? Clara sentiu o estômago revirar. Ela estava sendo confrontada de novo. Eu sou, ela respondeu sem conseguir mais esconder. O homem sorriu, surpreso. Nossa, eu sabia. Minha irmã é sua maior fã. O que você está fazendo aqui, cantando em um bar? Clara tentou sorrir, mas a tristeza em seu coração fazia com que fosse difícil. Apenas tentando me reconectar com a música. Ele parecia satisfeito com a resposta, mas Clara sabia que aquela era mais uma lembrança de que sua vida de anonimato estava chegando ao fim. A notícia de que a famosa Clara Velasquez estava se apresentando em bares locais se espalharia rapidamente. E logo, ela seria forçada a voltar para o mundo de onde tinha fugido. O que a machucava mais, no entanto, não era a perda de seu anonimato. Era o fato de que, quando Léo soubesse que ela estava sendo exposta, ele veria aquilo como mais uma prova de que ela estava apenas brincando de ser pobre, como uma distração temporária da vida de luxo. E isso era tudo o que ela não queria. Nos dias seguintes, Clara continuou tentando contato com Léo, mas sem sucesso. O silêncio dele era um lembrete cruel de que ela havia quebrado a confiança entre eles, e ela não sabia como ou se poderia reconquistar isso. A dor de perder Léo era ainda mais profunda do que ela imaginava. Tudo o que Clara queria era uma chance de explicar completamente o que sentia, de mostrar a ele que, apesar das circunstâncias, seus sentimentos eram reais. Mas por enquanto, tudo o que ela podia fazer era esperar. Léo caminhava pelas ruas da cidade com a cabeça cheia de pensamentos. A revelação de que Clara era, na verdade, uma das maiores estrelas pop do mundo o havia desestabilizado de uma forma que ele nunca esperava.
Ele pensava que conhecia Clara, que havia construído algo verdadeiro e autêntico com ela, mas agora tudo parecia uma farsa. Nos dias que se seguiram após a descoberta, Léo se isolou. Ele não respondia às mensagens de Clara, nem a procurava. Precisava de tempo para entender o que realmente sentia. Sua mente estava dividida entre o que ele acreditava ser verdade e o que agora parecia uma mentira. Léo se perguntava repetidamente: por que Clara mentiu? Será que ela estava usando aquele tempo com ele como uma forma de escapar de sua vida de celebridade? Será que tudo o que eles viveram juntos era apenas uma distração temporária para ela? Essas perguntas o atormentavam, e ele não conseguia encontrar respostas que o satisfizessem. Ele lembrava de todas as conversas que tiveram, das noites em que tocaram juntos, dos momentos em que se abriram um para o outro. Clara parecia tão real, tão conectada à música, de uma forma pura e honesta. Como alguém assim poderia esconder algo tão grande? Uma tarde, Léo decidiu sair para caminhar, tentando clarear sua mente. Enquanto andava pelas ruas que costumavam percorrer juntos, ele sentia a ausência de Clara de maneira esmagadora. Tudo que ele via o lembrava dela. As esquinas onde paravam para conversar, os cafés onde riam juntos, os bares onde cantavam como se o mundo inteiro não importasse. Mas agora, o mundo de Clara estava em outro nível, e Léo se sentia insignificante perto disso. Como eu poderia competir com isso? Ele se perguntava. Ela tem fama, dinheiro, o mundo aos seus pés. E eu sou apenas eu. Um cara simples, um músico de bar. Essa insegurança começou a tomar conta dele. Léo sempre se orgulhara de ser quem era. Um músico apaixonado pela arte, sem grandes ambições além de viver de sua música. Mas agora, diante de Clara, ele sentia que tudo aquilo era pequeno demais. Será que ela realmente o via como alguém especial? Ou será que ele era apenas mais uma pessoa em sua vida, facilmente substituível por outros homens que viviam no mundo de fama dela? Esses pensamentos o consumiam. Léo queria acreditar que o que eles tinham era verdadeiro, que os sentimentos de Clara por ele eram sinceros. Mas a dúvida era um veneno lento que corroía suas esperanças. Ele começou a pensar que talvez Clara tivesse se apaixonado por uma versão simples da vida, e não por ele, exatamente. E agora que a verdade estava exposta, o que sobrava? Léo parou em frente a um bar, onde ele e Clara costumavam se apresentar. Olhou para dentro e viu o palco vazio, o lugar que tantas vezes compartilhavam. Sentiu uma mistura de saudade e mágoa. Ele se perguntava se poderia voltar a tocar ali sem lembrar de cada momento que viveu com ela. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele lutava contra esses pensamentos. Clara era uma mulher diferente. Léo sempre soube disso. Ela não parecia alguém que se importava tanto com o luxo ou a fama. Era como se a Clara que ele conhecia quisesse fugir daquela vida e se reconectar com algo mais verdadeiro. E de alguma forma, ele sabia que ela tinha encontrado isso ao lado dele. Mas então, por que esconder? Por que não ter sido honesta desde o começo? Léo continuava a caminhar, o conflito interno crescendo dentro dele. Ele queria acreditar no melhor de Clara, mas sua confiança havia sido abalada. E a insegurança, aquela sensação de que ele nunca seria bom o suficiente para alguém como ela, não o deixava em paz. Enquanto passava por um grupo de músicos de rua tocando, Léo parou para ouvir. As notas familiares e o som do violão o transportaram para um tempo mais simples, quando tudo o que importava era a música. E naquele momento, ele se lembrou do motivo pelo qual havia se apaixonado por Clara em primeiro lugar. Não era pelo que ela tinha, pelo seu sucesso, mas pelo jeito como ela se conectava com a música. Era a mesma paixão que ele sentia. Foi ali, ouvindo aqueles músicos anônimos, que Léo começou a perceber algo importante. Clara havia escolhido aquela vida simples, mesmo que temporariamente, porque ela queria viver como ele vivia. Ela havia deixado tudo para trás para redescobrir a música de uma forma pura, sem pressões. E mesmo que ela tivesse mentido sobre quem era, seus sentimentos e sua paixão pela música eram reais. Léo sabia disso, mas a dor da traição ainda era forte. Ele sentia que precisava de mais tempo para processar tudo, para entender o que fazer a seguir. Ele sabia que precisava conversar com Clara, que fugir da situação não resolveria nada. Mas ele ainda não estava pronto para isso. Nos dias seguintes, Léo começou a tocar sozinho novamente nos bares, tentando se reconectar com a música de uma forma que o ajudasse a lidar com seus sentimentos.
Ele tocava canções tristes, melancólicas, como se estivesse colocando sua dor para fora através das notas. O público sentia mudança em seu som, e muitos dos frequentadores regulares sabiam que algo estava diferente. A ausência de Clara era evidente, e Léo não conseguia ignorar o vazio que ela havia deixado. Mesmo assim, ele continuava tocando, tentando encontrar uma maneira de seguir em frente. Mas no fundo, ele sabia que não conseguiria seguir adiante sem antes enfrentar seus sentimentos por Clara e decidir o que realmente queria. Enquanto Léo lidava com o turbilhão de emoções, Clara vivia seus próprios momentos de reflexão e arrependimento. Após a revelação de sua identidade e a dolorosa conversa com Léo, ela se isolou ainda mais, tentando entender onde havia errado e como poderia consertar tudo. Os dias passavam lentamente e a ausência de Léo em sua vida era quase insuportável. Clara sabia que mentir sobre sua identidade havia sido um erro, mas na época, parecia a única maneira de proteger o que estavam construindo. Ela só queria ser uma pessoa comum, alguém que pudesse viver a música sem a pressão de ser famosa. Mas agora, ao perder Léo, ela percebia que sua escolha de esconder a verdade tinha um preço alto demais. Ela passava horas olhando para o telefone, esperando uma mensagem ou uma ligação dele. Mas o silêncio de Léo a machucava mais do que qualquer palavra dura que ele pudesse ter dito. Cada dia sem contato era uma lembrança dolorosa de que ela havia quebrado algo precioso entre eles. Decidida a tentar entender o que realmente importava, Clara começou a reavaliar sua própria vida. Quando ela havia se perdido no meio de toda aquela fama? Em que momento a música deixou de ser a razão de sua felicidade e passou a ser apenas mais uma parte da máquina da indústria? Ela refletia sobre sua carreira, sobre as vezes em que sentiu que estava apenas seguindo o fluxo, fazendo o que os outros esperavam dela. Nos últimos anos, Clara tinha se afastado de suas raízes, daquilo que a fez se apaixonar pela música em primeiro lugar. E ao decidir viver como uma artista anônima, ela achou que poderia se reconectar com essa parte de si mesma. Mas agora, ela via que não era só isso. A música era uma parte dela, sim, mas a conexão com as pessoas, especialmente com Léo, era o que realmente fazia tudo valer a pena. Um dia, enquanto caminhava por uma rua tranquila, Clara passou por um bar onde Léo costumava tocar. Ela hesitou por um momento, lembrando-se de todas as vezes em que subiram juntos naquele palco, das risadas que compartilhavam e das músicas que tocavam de coração. A dor da saudade era esmagadora. Ela sabia que tinha estragado tudo, e que se quisesse consertar, teria que ser honesta não apenas com Léo, mas consigo mesma. Foi naquele momento que Clara tomou uma decisão importante. Ela precisava lutar pelo que realmente importava. Por Léo, pela música, pela verdade. Ela não podia deixar que o medo de ser julgada ou de enfrentar a realidade a impedisse de viver de forma autêntica. Era hora de parar de se esconder e de enfrentar as consequências de suas escolhas, não importa o quão dolorosas elas fossem. Naquela noite, Clara sentou-se com seu violão e começou a compor uma música. Não era apenas uma canção qualquer, mas uma que falava sobre seus sentimentos mais profundos, sobre seu arrependimento, sua saudade e seu amor por Léo. A música fluía com naturalidade, e cada palavra que ela escrevia parecia carregar o peso de tudo o que havia acontecido. Era a maneira dela de expressar o que sentia, mesmo que Léo nunca ouvisse aquela canção. Enquanto escrevia, Clara sentiu que estava fazendo algo verdadeiro, algo que vinha direto do coração. Pela primeira vez em muito tempo, a música era apenas sobre emoção, sem qualquer intenção de agradar produtores ou público. Era apenas ela, suas palavras e sua melodia. No entanto, mesmo depois de terminar a canção, Clara sabia que não seria suficiente. Ela precisava encarar Léo, precisava dizer a ele tudo o que estava em sua mente e em seu coração. Havia tanto que ela queria explicar. O motivo pelo qual escondeu sua verdadeira identidade, o quanto seus sentimentos por ele eram genuínos, e como ele a fez redescobrir o amor pela música de uma forma que ela nunca imaginou. Mas havia também o medo. O medo de que Léo nunca a perdoasse, de que ele a visse como uma pessoa superficial, alguém que brincou com seus sentimentos. Esse medo a paralisava, e cada vez que pensava em confrontá-lo, sua coragem desaparecia. Clara sabia que se quisesse reconquistar Léo, teria que ser honesta de uma maneira que nunca havia sido antes. Mas, mais do que isso, ela precisava estar preparada para aceitar que talvez o dano já estivesse feito, que mesmo com toda a sinceridade do mundo,
Léo poderia não querer mais estar com ela. Apesar disso, Clara estava disposta a correr o risco. Não podia continuar vivendo com o peso do arrependimento em seus ombros. Era hora de ser honesta com Léo, mesmo que isso significasse perder tudo. Nos dias seguintes, Clara tentou ensaiar o que diria a ele. Passava horas pensando nas palavras certas, no jeito certo de explicar seus sentimentos. Sabia que precisava ser sincera, sem rodeios, sem desculpas. E mais importante, sabia que precisava ouvir o que Léo tinha a dizer, mesmo que as palavras dele a machucassem. Certa tarde, enquanto caminhava pela cidade, Clara viu um cartaz em um dos bares locais anunciando uma apresentação de Léo naquela noite. Seu coração acelerou. Aquela seria sua oportunidade. Era agora ou nunca. Determinada, Clara voltou para casa, pegou seu violão e a música que havia escrito para ele. Estava pronta para se expor, para abrir seu coração, e torcia para que Léo estivesse disposto a ouvir. Naquela noite, Clara foi até o bar onde Léo iria se apresentar. Cada passo que ela dava parecia pesar mais do que o anterior, como se estivesse caminhando para o desfecho de algo grande, algo que poderia mudar sua vida para sempre. O bar estava cheio, e Clara percebeu que muitas das pessoas ali estavam ali para ver Léo tocar. Ele havia se tornado uma figura querida no local, e ela sabia que, de certa forma, ela também fazia parte daquela história. Quando chegou, Clara ficou nos fundos do bar, longe da multidão, observando de longe enquanto Léo se preparava para subir ao palco. Seu coração estava acelerado, e suas mãos tremiam de nervosismo. Ela sabia que, quando a apresentação terminasse, ela teria que enfrentar Léo e dizer tudo o que vinha guardando. Léo subiu ao palco, segurando seu violão com uma expressão séria. Ele cumprimentou o público com um sorriso leve, mas Clara notou que ele parecia mais distante do que o normal. Mesmo de longe, ela podia ver a tristeza em seus olhos, e aquilo a machucava profundamente. Ele começou a tocar, e as notas do violão preencheram o ambiente. Clara reconheceu a melodia imediatamente. Era uma música que eles costumavam tocar juntos, e ouvir Léo tocá-la sozinho fez com que seu coração doesse. Aquilo era uma lembrança do que haviam construído, e ao mesmo tempo, do que havia se perdido. Quando Léo terminou a primeira música, o público o aplaudiu entusiasticamente, mas ele parecia alheio àquela energia. Seus olhos varreram o bar, e por um breve momento ele olhou diretamente para Clara. Ela prendeu a respiração, esperando alguma reação. No entanto, ele desviou o olhar rapidamente e continuou com a próxima música. Clara sabia que não poderia esperar mais. Quando ele terminasse de tocar, ela teria que ir até ele, mesmo que estivesse apavorada com o que poderia acontecer. Mas antes que ela pudesse se mover, algo inesperado aconteceu. Léo terminou sua última música, e em vez de se despedir como costumava fazer, ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o público, como se estivesse pensando no que dizer. Então, ele começou a falar. Hoje, eu quero tocar uma música diferente, disse ele, sua voz um pouco mais grave do que o normal. É uma música que eu escrevi recentemente. Ela representa muito do que eu venho sentindo ultimamente. Clara ficou imóvel, seus olhos fixos nele. Ela sabia que aquela música era sobre eles. Léo começou a tocar uma melodia suave e melancólica, e logo as primeiras palavras saíram de sua boca. A letra falava sobre confiança, sobre amor verdadeiro, mas também sobre a dor de ser enganado e sobre a dificuldade de perdoar. A música era linda, mas também cheia de mágoa. Clara sentia cada palavra como uma faca em seu coração. Léo estava despejando seus sentimentos em cada verso, e o que ele sentia era claramente uma mistura de amor e decepção. Quando a música terminou, o bar ficou em silêncio por um momento, antes que os aplausos explodissem. Todos pareciam tocados pela profundidade da canção. Mas Clara estava imersa em sua própria dor. Aquela era a confissão de Léo, e ela sabia que precisava fazer a sua. Assim que ele desceu do palco, Clara se levantou e foi até ele. Léo a viu se aproximando, e seu olhar foi de surpresa a cautela. Ele sabia que aquela conversa estava prestes a acontecer, mas claramente não estava pronto para isso. Léo, podemos conversar? Clara perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Ele assentiu lentamente, guiando-a até um canto mais tranquilo do bar, longe dos olhares curiosos. O silêncio entre eles era pesado, como se cada palavra não dita estivesse suspensa no ar. Léo, eu sei que você está magoado e eu entendo completamente. Clara começou, sua voz trêmula. Eu não deveria ter escondido quem eu sou. Eu só não sabia como contar sem estragar o que a gente tinha.
Léo a olhou, seus olhos cheios de uma mistura de dor e questionamento. Por que você não confiou em mim, Clara? Por que você achou que precisava esconder isso? Clara respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu tinha medo de que, se você soubesse quem eu realmente era, tudo mudaria. Eu queria que alguém me visse pelo que sou, não pela fama ou pelo dinheiro. E você fez isso, Léo. Você me viu de uma maneira que ninguém mais me vê. Ele balançou a cabeça lentamente. Mas não foi a verdade completa, não foi? Como eu posso saber se o que você sente por mim é real? É real, Clara disse com firmeza. Eu me apaixonei por você, pelo jeito como você vive a música, pela sua simplicidade, por quem você é. E eu sei que errei ao não ser honesta com você. Mas o que sinto é verdadeiro. Eu não estou pedindo que você me perdoe agora. Só quero que você saiba o quanto você significa para mim. Léo ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para o chão, processando tudo o que Clara estava dizendo. Quando finalmente olhou para ela, havia uma suavidade em seus olhos que não estava lá antes. Eu quero acreditar em você, Clara. Eu realmente quero, mas não vai ser fácil. Eu sei, ela respondeu, sentindo um misto de alívio e tristeza. Eu só quero que você saiba que estou disposta a fazer o que for preciso para provar que tudo o que tivemos foi real. Léo suspirou profundamente, como se estivesse aliviando o peso que carregava. Acho que também preciso de um tempo para pensar, mas não quero fechar a porta para o que a gente tem. Clara sorriu, sentindo as lágrimas encherem seus olhos. Obrigada, Léo. Eu esperava que você entendesse, e só isso já significa muito para mim. Eles ficaram ali, em silêncio por alguns momentos, apenas sentindo a presença um do outro. Léo segurou a mão de Clara levemente, como um gesto de reconciliação. Mas ambos sabiam que ainda havia um longo caminho pela frente. Naquela noite, Clara se despediu de Léo com um abraço apertado. Sabia que o caminho para reconquistar sua confiança seria difícil, mas estava disposta a lutar por isso. Enquanto caminhava de volta para casa, ela sentia uma mistura de tristeza e esperança. Não havia garantias de que tudo daria certo, mas Clara finalmente sentia que estava sendo honesta consigo mesma e com Léo. E no fundo, ela sabia que a música, o amor e a verdade eram os únicos caminhos que poderiam guiá-la de volta ao que realmente importava.